Graça e paz, meus irmãos. É muito bom ter vocês aqui para mais uma aula. A aula de hoje é uma introdução ao Novo Testamento. E aí a gente vai ver um pouco sobre o que o Novo Testamento fala, sobre as principais lições que a gente pode tirar do Novo Testamento e como a gente pode aplicar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, para continuar crescendo em graça e em conhecimento. Espero que vocês sejam bastante edificados com essa aula. É impossível a gente falar sobre o Novo Testamento sem a gente falar de Jesus, já que praticamente grande parte da sua obra foi vir aqui instituir essa nova aliança, e é sobre isso que o Novo Testamento é sobre. Então, para a gente entender sobre o Novo Testamento, a gente precisa primeiramente entender quem é Jesus, o que é que Jesus representa. O Novo Testamento ele começa com 4 livros muito interessantes, que são os Evangelhos. O Evangelho ele é um tipo único de literatura que não existe em nenhuma outra religião do mundo e não foi produzido até então em nenhuma outra seita ou artisticamente falando, na arte secular nunca foi produzido um tipo de literatura como o Evangelho, porque ele não é uma poesia, ele não é uma prosa, ele não é uma narrativa, ele não é uma biografia, já que uma biografia em si ela tende a narrar fatos da infância, juventude, a vida, a obra e tal. O Evangelho não, o Evangelho é um tipo único de literatura que não foi produzido em nenhuma outra religião, que não seja o cristianismo. Ele foca bastante no nascimento de Jesus e nos 3 últimos anos de ministério, especificamente na semana anterior à sua crucificação. Muito embora ele traga assim, informações, mas bem resumidas, sobre alguns acontecimentos da juventude de Jesus e da infância dele. Então, desses 4 livros iniciais, que são conhecidos como Evangelho, 3 deles são conhecidos como sinóticos. E como eu já falei, são um tipo único de literatura e a gente pode até dizer que houve uma grande explosão de arte, inclusive com a vinda de Jesus, porque se produziu muitos textos novos, muitos tipos novos de literatura, música, os cristãos cantavam desde do início, desde antes da vinda de Cristo, os crentes já cantavam, então houve uma grande explosão até no mundo das artes mesmo com a vinda de Jesus. Isso é muito interessante a gente pensar por essa vertente também. E nesses 4 primeiros livros, os Evangelhos, é onde Jesus é mais enfaticamente apresentado. Como eu já falei, não é uma biografia, mas é um tipo de literatura que foca no nascimento e nos 3 anos de ministério, com ênfase nas semanas da sua crucificação e na ressurreição. 3 desses evangelhos são chamados de sinóticos. A palavra sinótica em si quer dizer mesma ótica. A gente pode trazer assim, na tradução livre. Quer dizer mesma ótica. Isso quer dizer que esses 3 livros, Mateus, Marcos e Lucas, eles são livros independentes, são livros completos em si, mas eles se complementam. Então, se você quer ter uma visão do todo das situações, é muito interessante que você leia os 3 para ter uma visão completa de diversos ângulos da mesma situação, porque alguns narram uma coisa de um jeito, outros vai diferenciar por alguns detalhes, alguma perspectiva de narrar no outro livro. Então eles são obras que são melhor entendidas quando elas são vistas juntas, sinoticamente. Por isso eles são chamados de sinóticos. Eles se complementam, o que não quer dizer que separadamente, se você ler um dos 3 separados, você não vai entender. Vai entender sim, o sentido dele está completo. Mas para melhor entender a situação, é bom que você leia junto os 3. Então, nesses livros sinóticos que ele é apresentado. Uma curiosidade bastante interessante sobre os sinóticos é que no caso do livro de Lucas, por exemplo, ele é diferente dos outros 2, porque ele é uma obra com 2 volumes. Ele é uma obra que, como a gente vê no primeiro capítulo, na primeira pericopezinha já fala de Lucas, ele foi bastante estudado, aquele livro, houve bastante pesquisa para ele ser produzido, e Lucas produziu ele para informar Teófilo acerca de acontecimentos nos quais ele estava sendo firmado. Então a gente pode entender que mais ou menos assim, Teófilo era um recém-convertido e Lucas escreve então, faz uma grande pesquisa para confirmar aquilo que Teófilo estava aprendendo, aquilo que Teófilo havia sido ensinado a ele.
aquilo que Teófilo havia aprendido. Então, quando a gente lê a introdução do livro do Evangelho de Jesus segundo Lucas, a gente percebe que Teófilo era um nobre. Então, existe uma teoria até entre os estudiosos da teologia de que Lucas menciona Teófilo lá porque era um costume muito comum de você mencionar o patrocinador de uma carta, alguém que ia financiar aquela carta e provavelmente até distribuir aquela carta. Então, muito provavelmente, Lucas escreveu para Teófilo, que era um recém-convertido. Dá para ver que Teófilo era da nobreza pelo modo como Lucas se dirige a ele, excelentíssimo. Lucas chama assim apenas, não apenas Lucas, mas todos os escritores do Novo Testamento chamam assim pessoas de alta posição social, como governadores, pessoas da nobreza em geral. Então dá para ver que Teófilo era alguém da nobreza e que Lucas escreve para ele, para instruir ele, provavelmente com o intuito de que ele distribua aquela carta. E de fato isso aconteceu. A carta de Lucas se espalhou muito rapidamente naquela região, naquele período. Então, o livro de Lucas é diferente dos outros, como eu ia dizendo, porque ele é uma obra composta por 2 volumes. Ele tem o Evangelho e ele também tem o livro de Atos. Então não há muita dúvida sobre quem escreveu o livro de Lucas e o de Atos, porque existem muitas informações que corroboram essa teoria. Como, por exemplo, informações do 1º século, de um historiador chamado Eusébio. Ele relata de um homem que nasceu em Antioquia, que não era judeu, aliás, e que andava com os apóstolos, que escreveu essas 2 obras. No livro de Atos, a gente dá para ver também a mudança da narrativa, dá para ver que horas ele fala como Paulo estava em Tessalônica e nós, então dá para ver que quem escreveu o livro de Atos fazia parte da equipe de Paulo. Em algumas cartas, Paulo menciona um Lucas que estava com ele, que era médico e que tinha participado de vários daqueles eventos. Então não há muita dúvida de que realmente foi Lucas que escreveu tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Então, com essa pequena introdução ao Novo Testamento, que começam com esses 4 livros, 3 deles sinóticos, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, a gente pode entender mais ou menos quem é Jesus, porque essas obras são especificamente para trazer uma boa notícia. A palavra Evangelho quer dizer justamente isso, uma boa notícia. E essa boa notícia é Jesus, é a redenção da humanidade. Então o Novo Testamento já começa com esses livros. Cada um deles foca em traços específicos de Jesus. Por exemplo, o livro de Mateus foca em Jesus como o esperado rei dos judeus. O livro de Marcos foca em Jesus como aquele que era servo de todos. O livro de Lucas vai focar bastante na benevolência de Jesus, na bondade dele para com os pobres. O livro de João vai focar em Jesus como uma perspectiva de amor, de afeto. Então, esses 4 livros já dão uma boa noção a gente de quem era Jesus. Então, como eu falei anteriormente, os evangelhos trazem um panorama sobre a vida de Jesus, especificamente os 3 anos de ministério dele. E aí, lendo os evangelhos e o livro de Atos, a gente pode entender o que aconteceu desde o nascimento de Jesus, seu ministério, sua traição, a traição que fizeram contra ele, no caso Judas, a sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e como ele, mesmo assunto aos céus, mesmo ausente fisicamente aqui da terra, como é que ele deu avanço à igreja, como é que a igreja avançou. Então o Novo Testamento é basicamente sobre isso, sobre o ministério de Jesus, sua vida, focada basicamente no ministério, sua ascensão, o avanço da igreja e depois disso a implantação das igrejas por parte do apóstolo Paulo, principalmente, que a gente vê muitas cartas narradas, narrando as viagens missionárias de Paulo e tudo mais. Uma coisa muito interessante, que é muito bom a gente lembrar, é que Jesus não passou a existir quando ele veio aqui à Terra, quando quando os evangelhos começam a mencionar o seu nascimento, não foi naquele momento que Jesus passou a existir. A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo. Jesus é o Messias. Então Jesus é eterno, ele sempre existiu e sempre existirá. A pessoa de Jesus, no caso, então a gente pode separar assim, como se fosse Messias, é o Jesus eterno. E a encarnação do Messias é o Jesus, que a gente conhece, é a pessoa de Jesus. Então o Messias é eterno, ele sempre existiu. Existem até algumas pessoas alguns estudiosos da teologia que dizem que algumas vezes quando aparece o anjo do Senhor, com A maiúsculo no Antigo Testamento,
está fazendo uma menção a Jesus, ao Messias, que existe desde a criação do mundo, desde antes da fundação dos tempos. Enfim, essa teoria é aceita, nem todos aceitam ela, mas ela tem alguns fundamentos no sentido de que, por exemplo, Josué adora um anjo. Geralmente os anjos não aceitam adoração, e quando é o anjo do Senhor que aparece com A maiúsculo, Josué adora e aquele anjo recebe aquela adoração. Então, por isso, muita gente acredita que aquele anjo com A maiúsculo era o Messias, era já uma figura de Jesus aparecendo. O Velho Testamento completo aponta para Jesus de diversas maneiras, das mais diversas possíveis. A começar pelo Jardim do Éden, quando a vergonha de Adão e Eva foi encoberta por uma pele de animal. Isso já aponta para algum animal teve que morrer para cobrir a vergonha daquele povo. Enfim, vários símbolos, vários acontecimentos apontam para o Messias, para Jesus. Então a gente tem que entender que Jesus, o Messias, sempre existiu. A pessoa de Jesus é a revelação para nós desse Messias, algo que em teologia a gente conhece como revelação progressiva. Então Jesus sempre existiu. Ao longo dos anos, desde a fundação do mundo, iam sendo reveladas partes desse acontecimento que foi Jesus. Como, por exemplo, já foi profetizado lá no Éden que da semente da mulher nasceria aquele que ia pisar na cabeça da serpente. Enfim. E aí, quando Jesus nasce aqui na Terra, é quando a gente, na nossa perspectiva humana, em uma linha do tempo finita, a gente tem a revelação do Messias. Mas ele é aquele que sempre foi, desde o começo, como é falado no comecinho do Evangelho segundo João. Então, mais uma vez, como eu disse, muita gente acredita até que quando fala no anjo do Senhor com A maiúsculo no Velho Testamento, está se referindo a Jesus. A gente tem que ter cuidado, de certa forma, com essas interpretações também, porque tem argumentos que corroboram essa teoria e tem argumentos que refutam essa teoria. A palavra anjo vem do angelos e significa justamente mensageiro. Então, algumas pessoas acreditam que quando dizia o mensageiro do Senhor, com M maiúsculo, vamos dizer assim no caso, quando fala desse jeito está se referindo a Jesus, ao Messias. Mas a gente tem que ter muito cuidado com essa interpretação. Existem estudiosos que acreditam nisso e existem outros que defendem que não, que era apenas um anjo mesmo. Uma coisa muito interessante também, só uma curiosidade a respeito dessas divergências teológicas. Uma coisa muito interessante é que em teologia existe uma coisa chamada pirâmide de Erickson, que ela define como se fosse degraus. Posso até deixar um link aqui na descrição desse vídeo com a foto dessa pirâmide para vocês entenderem direitinho. Ela define níveis de confiança e de autoridade, vamos dizer assim, no que diz respeito à palavra de Deus. Então, na base dessa pirâmide estariam as afirmações diretas das Escrituras, aquela que não tem como ninguém refutar, aquelas que Deus disse de maneira muito clara e que não dá para ter dúvida sobre aquela afirmação. Logo em seguida existem as implicações diretas da Escritura, algo que diretamente a gente entende que aquela é a vontade de Deus, que é aquilo que Deus quer falar. Existem também, depois disso, as implicações prováveis, as conclusões indutivas, as conclusões inferidas e as questões inteiramente especulativas. Então eu encaixaria essa questão do anjo do Senhor como sendo o Messias, mostrado no Antigo Testamento, como uma conclusão indutiva. Não é algo que dá para ter certeza de que realmente era ele, mas é uma suposição. Então, o Novo Testamento é justamente sobre isso. O Novo Testamento é sobre a história de uma nova aliança. E essa história começa com João Batista preparando o caminho, endireitando as veredas e chega no Messias. Chega em Jesus, seu ministério, sua morte, ressurreição, ascensão e o andamento da igreja, a expansão da igreja, o crescimento da igreja que ele veio fundar. A gente sabe que Jesus, sobretudo, ele veio fazer discípulos. E a igreja é parte essencial nisso, já que a igreja é o ajuntamento desses discípulos, já que é nesse ajuntamento que discípulos geram novos discípulos. E aí, Jesus, a gente sabe que ele era 100% Deus, 100% homem também. Como Deus, a gente sabe que ele era eterno, que ele existe antes da revelação que nos foi dada aqui no seu nascimento através de Maria e do Espírito Santo. Então a gente sabe que ele é eterno. Mas humanamente,
a gente sabe que ele também foi preparado, que também existia uma progressão na história para que ele chegasse a nascer. E a gente sabe que ele é descendente diretamente de sacerdotes e reis. Ele tem linhagem sacerdotal e real no seu sangue. E essa linhagem começou lá com Arão, quando ele se uniu à realeza através do casamento. Então, como eu falei, uma das passagens mais marcantes do Novo Testamento é a semana que precede a crucificação de Jesus. E nela Jesus estabelece, por exemplo, sacramentos como a ceia, que é tão importante e que a gente faz hoje nos nossos encontros. Em Mateus 26, do verso 26 até o 30, a gente encontra aqui descrito a ceia, como foi a última ceia do Senhor. Eu vou ler um pouco para vocês. Diz o seguinte: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui é uma passagem bastante conhecida e bastante marcante de Jesus instituindo um dos sacramentos, que é a ceia do Senhor. A ceia que nós fazemos para simbolizar sua morte, sua ressurreição, seu sacrifício e a nova aliança que ele estabeleceu. O Novo Testamento narra também o julgamento e a crucificação de Jesus, seu sepultamento, ressurreição e ascensão. Em Mateus 27, do verso 1 ao 2, a gente vê a descrição de como foi o julgamento de Jesus. Vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: de manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Pilatos não encontrou acusação contra Jesus, como muitos de vocês já sabem. Não quis sujar as mãos, nas palavras do próprio. Então, mas mesmo assim, os judeus o condenaram à morte de cruz. Após isso, é narrado o sepultamento, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Uma coisa muito interessante no fato da ressurreição de Jesus, que é tido até por muitos historiadores como sendo uma prova histórica dessa ressurreição, é o fato como ela se deu. Ela fugiu completamente às regras de propaganda. O que é isso? Em história, a gente sabe que história não é uma ciência exata que dá para levar para o laboratório e reproduzir aquele acontecimento histórico e ver o que aconteceu realmente. Não dá para fazer isso em história, não dá para saber se a história é real ou é mentirosa. Contudo, os historiadores seguem alguns princípios para saber se uma história que passou por muito tempo, sobreviveu há muito tempo, ela é real ou ela é inventada. Um desses princípios é o princípio da propaganda. E o modo como a ressurreição de Jesus foi contada, foi espalhada, foge completamente às regras de propaganda. O que é que isso quer dizer? As primeiras pessoas que viram Jesus, que souberam que Jesus havia ressuscitado, foram mulheres. Mulheres que foram lá, viram que a pedra estava vazia, encontraram 2 varões, que eram anjos, e disseram: ele não está mais aqui, mas ressuscitou. E aí essas mulheres foram avisar para o pessoal que Jesus havia ressuscitado. O que é que acontece? A palavra das mulheres naquela época, ela não era válida, não tinha validade. As mulheres muitas vezes não eram sequer contadas como as pessoas. Tipo assim, quando eles contavam a multidão, eles contavam os homens, mas não contavam nem mulheres nem crianças. A palavra das mulheres não valia de nada, o testemunho de uma mulher não valia de nada. Então, justamente mulheres foi que testemunharam que Jesus havia ressuscitado. O que isso diz pra gente? Se o Evangelho fosse uma história feita para enganar as pessoas, ele provavelmente teriam sido homens, testemunho de homens que teriam visto que Jesus não estava ali e eles seriam os primeiros a espalhar essa notícia. Então, isso foge completamente à regra de propaganda, de querer inventar uma história. Porque foram justamente mulheres cujo testemunho não tinha valor naquela época, que foram lá e disseram que Jesus havia ressuscitado. Ou seja, muito provavelmente essa história não foi inventada, não é uma armação.
Outra coisa que corrobora muito a veracidade do Evangelho é a forma como os Evangelhos foram escritos. A apostolicidade que há neles, a apostolicidade que há no livro de Lucas, por exemplo, sobretudo, além do livro de Marcos, que foi escrito com base no depoimento de Pedro, enfim, o livro de Mateus, que existia antes do depoimento de Lucas, do escrito de Lucas, eles fogem completamente também a essa regra de propaganda. Por quê? Como eu falei para vocês, se a gente olhar atentamente, alguns detalhes divergem no livro de Lucas, Mateus e Marcos. Porque é como se cada um deles, por exemplo, em um fala que o galo cantou 3 vezes antes de Pedro negar Jesus. Outro fala que o galo cantou 2 vezes. Outra coisa, por exemplo, diz que Jesus curou 2 cegos na saída de Jericó. O outro diz que foi um cego. O outro diz que foi 2 cegos, mas foi na entrada. Então é como se em algumas partes eles se contradissessem. Mas o que acontece é que isso acaba por provar ainda mais a veracidade. Acaba por provar que o Evangelho ele não foi escrito com o intuito de enganar o mundo. Não foram pessoas que se reuniram e disseram assim, pronto, agora a gente vai enganar o mundo. Vamos criar uma história aqui e vamos vender essa história. Não, provavelmente eles não escreveram juntos essas histórias. Apesar de terem servido, Mateus, por exemplo, serviu como referência literária para Lucas, mas isso não quer dizer que eles escreveram juntos aquela história. Eles pesquisaram cada um nas suas fontes diferentes. Lucas possivelmente visitou algum apóstolo, já que na época que ele escreveu, na década de 60 depois de Cristo, apenas 2 deles estavam mortos, o resto estava vivo, então possivelmente ele entrevistou alguns apóstolos, o próprio Paulo, que vivia com os 12 que estavam com Jesus, os 11 no caso. Então as fontes são muitas. E essas contradições pequenas, supostas contradições, nos mostram que eles não combinaram, não foi algo combinado. É como se 3 pessoas, nos dias de hoje, se juntassem para narrar a vida de determinada pessoa. Talvez algum fato ou outro, como estão vendo de perspectivas diferentes, pareçam se contradizer, mas na verdade eles estão dizendo a mesma coisa de maneiras diferentes, de perspectivas diferentes. Então é isso que acontece nos evangelhos, sobretudo nos sinóticos. Alguns fatos parecem estar contados de maneira diferente, como por exemplo o exemplo que eu dei dos cegos. Só que isso só prova que eles não combinaram algo, mas que eles contaram o que souberam, o que aprenderam, o que viram, o que leram, enfim, o que testemunharam, como Lucas, por exemplo, que no comecinho do seu evangelho ele reivindica testemunhas oculares, então de maneira separada, de maneira independente. Isso nos mostra mais ainda que aquilo que está escrito no Evangelho é historicamente real. Depois dos Evangelhos, o Novo Testamento traz para a gente o livro de Atos. E esse livro, como eu já falei anteriormente, nos mostra como a igreja surgiu e como ela se expandiu rapidamente naquela região, chegando até nós nos dias de hoje. O livro de Atos também foi escrito por Lucas, como eu já falei, e ele mostra basicamente como Jesus agiu depois da ascensão. No Evangelho ele diz como Jesus agia aqui na Terra, estando aqui na Terra fisicamente, e no livro de Atos, após a ascensão, com a atividade do Espírito Santo. Então, o papel que Jesus tinha pessoalmente com os discípulos aqui naquela época, o Espírito Santo teve depois de sua ascensão e tem para nós hoje, o papel de orientar, exortar, ensinar e dar andamento à igreja, dar seguimento à igreja até a volta de Cristo. Uma coisa que é muito interessante a gente assinalar, a gente observar, é que tanto o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas, quanto o livro de Atos foram fruto de muita pesquisa. Vou ler aqui só os primeiros versículos do livro de Lucas, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Diz o seguinte: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenha certeza das coisas que te foram ensinadas. Ou seja, Lucas, o grego do Lucas, quando a gente olha no texto original, o grego de Lucas, ele é quase um grego clássico. Muitas vezes ele é comparado a um grego clássico. Ele era uma pessoa muito erudita, vamos dizer assim, uma pessoa muito instruída.
E o livro de Lucas é muito bem escrito. Então, pelo que a gente vê aqui, como ele mesmo narra, ele diz o seguinte: eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Então, Lucas, um cara muito instruído, muito estudado, investigou tudo cuidadosamente. Então, dá pra gente ver que ele fez uma pesquisa minuciosa. Ele diz aqui, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Ele está falando dos apóstolos, que desde o início foram testemunhas oculares. Então, ele investigou cuidadosamente, ele entrevistou apóstolos, ele tinha muitas fontes à sua disposição, possivelmente o que a gente chama de fonte Q também, que são registros escritos dos sermões de Jesus. Possivelmente ele teve acesso a esses escritos também. Então foi algo muito bem pesquisado, muito bem trabalhado e que deu muito trabalho. O que eu quero dizer com isso? Tanto o livro de Lucas quanto o livro de Atos estão no Novo Testamento. Foram fruto de muito trabalho, de muita pesquisa. O livro de Apocalipse, por exemplo, o apóstolo João estava na ilha de Patmos, o céu se abriu, ele teve uma revelação e escreveu o livro de Apocalipse. O livro de Lucas foi escrito com muito trabalho. O livro de Apocalipse foi uma revelação divina. Os dois estão no Novo Testamento. Os dois entraram no cânon. Os dois são inspirados por Deus. Os dois tinham ligação apostólica, tinham apostolicidade. O que é que eu quero dizer com isso? Tanto o livro de Lucas quanto o livro de Apocalipse são inspirados por Deus e foram escritos de maneira diferente. Lógico que isso também é Deus agindo, porque muita gente acha que Deus só age quando tem fogo, sonho, visão, revelação. Mas a gente tem que entender que Deus também age de modos naturais. E é isso que a gente vê no livro de Lucas. Foi fruto de uma intensa pesquisa. E ele é tão inspirado quanto o livro de Apocalipse, que foi uma revelação divina. Então a gente tem que ter muito cuidado nisso. As cartas de Paulo, por exemplo, elas não foram uma revelação divina, mas a gente sabe que elas também foram inspiradas. E elas são fruto do trabalho, da angústia de um pastor, plantando igreja, cuidando dessas igrejas e orientando essas igrejas. Então esses livros mostram que Deus também age no natural. Deus também age de modo natural. Quando a gente entende que Deus é soberano e age sobre todas as coisas, a gente entende que Deus não age apenas quando a gente vê um milagre, quando a gente tem uma visão, um sonho, uma coisa extraordinária. A gente entende que Deus age a todo momento. Que todas as coisas que acontecem na nossa vida são o agir de Deus. A gente fica esperando muitas vezes Deus agir, a gente acha que porque não está acontecendo um milagre, Deus não está agindo. Mas uma folha não cai de uma árvore se não for da permissão de Deus. Então, até a folha caindo de uma árvore é o agir de Deus. Então, tudo que acontece na nossa vida, inclusive de modo natural, é o agir de Deus. Isso é uma lição muito importante que a gente tira entendendo que Lucas foi escrito com todo esse trabalho, com toda essa pesquisa. Então, voltando ao assunto do Novo Testamento, depois dos Evangelhos, depois do livro de Atos, trabalho do Espírito Santo, de implantação e expansão da igreja, vêm as cartas paulinas. Vem o fruto do trabalho de Paulo, fruto da misericórdia de Deus na vida de Paulo, fazendo as igrejas, plantando as igrejas, fazendo-as crescer e instruindo-as. E de lá a gente tira muitas lições, porque Paulo instruía muitos cristãos acerca de diversos temas e a gente pode tirar muitas lições para nós hoje. Por isso que o Novo Testamento é tão importante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham sido muito edificados. Espero que tenham entendido um pouco sobre o que é o Novo Testamento, sobre aprendido algo que seja importante para a caminhada de vocês. Até a próxima aula.